Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Muito bem, um dos objetivos desta playlist é apresentar conteúdos científicos sobre as mais diversas áreas do saber científico e do saber humano, conteúdos estes apresentados, registrados sob os mais diversos formatos, desde os mais tradicionais até os mais modernos. Muito bem. Nesta sessão apresentaremos o conteúdo científico formatado, registrado e representado, formatado sob o formato de livro impresso. Aqui está o livro intitulado Química Ambiental, dos nobres professores, professor Colin Baird e o professor Michael Ken. Muito bem, este livro intitulado Química Ambiental é chancelado aqui no Brasil pela editora, pela prestigiada editora Bookman, editora que dispõe de escritório aqui no Brasil, o escritório este sediado na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Muito bem, aqui está o livro intitulado Química Ambiental, de autoria do professor Colin Baird, e do professor Michael Ken. Muito bem, este livro foi editado inicialmente nos Estados Unidos da América. Sua primeira edição em 2008, nos Estados Unidos da América, e depois traduzido aqui no Brasil e editado no Brasil pela editora Bookman, companhia editora, a qual é uma divisão da Arte Média Editora S.A., sediada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Muito bem, vamos mostrar aqui, primeiramente, aqui os autores, professor Colin Baird, o Bert, e professor Michael Ken. Aqui no Brasil, este livro é traduzido pelo nobre professor Marco Tadeu Grassi, da Universidade Federal do Paraná, da professora Márcia Matico Condô, professora da Universidade Federal de Itajubá, professora Maria Cristina Canella, professora da Universidade Estadual do Norte Fluminense. E ainda a consultoria e supervisão e revisão técnica desta obra, realizada por Marco Tadeu Grassi e professor de Química Ambiental pela Unicamp. Professor da Universidade Federal do Paraná, formado na Universidade de Campinas, em São Paulo. Muito bem, então, rapidamente vamos apresentar. Este é um livro largamente utilizado em engenharia ambiental, engenharia química, em cursos de química, engenharia ambiental, engenharia química, geoquímica, entre outros. Aqui, engenharia sanitária e ambiental. Aqui a parte 1, vamos verificar o sumário. Aqui nós temos a parte 1 tratando sobre química atmosférica e poluição do ar, química estratosférica, camada de ozônio, falando sobre os buracos na camada de ozônio. Este livro também fala sobre a química da poluição atmosférica à superfície. Fala um outro capítulo versando sobre as consequências da poluição do ar exterior e interior para o ambiente e para a saúde. Ainda no capítulo 5, versando sobre a química detalhada da atmosfera. A parte 2 aqui, já no capítulo 6, tratando sobre energia e mudanças climáticas, o efeito estufa. No capítulo 7, tratando sobre energia a partir de combustíveis fósseis, emissões de
CO2 e aquecimento global. Ainda o capítulo 8, tratando sobre fontes renováveis de energia, combustíveis alternativos e a economia de hidrogênio. O capítulo 9, tratando sobre radioatividade, radônio e energia nuclear. A parte 3 do livro fala sobre compostos orgânicos tóxicos, pesticidas, sobre dioxinas, furanos e PCBs, aqui no capítulo 11. No capítulo 12 o capítulo 12 trata e versa sobre, dedica-se a falar sobre outros compostos orgânicos tóxicos de preocupação ambiental. A parte 4 fala sobre a química da água e a poluição da água, a química das águas naturais, a poluição e purificação da água. A parte 5 deste livro fala sobre metais, solos, sedimentos e disposição de resíduos. Aqui o capítulo 15 tratando sobre o tópico vinculado a metais pesados tóxicos. Muito bem. Aqui o capítulo 16 falando sobre resíduos, solos e sedimentos. E por fim um apêndice falando de fundamentos de química orgânica. Muito bem. Este livro é muito utilizado pelo curso de graduação, pelos cursos de graduação em Química, graduação em Engenharia Química, graduação em Engenharia Sanitária, graduação em Engenharia Ambiental, Geoquímica. Muito bem, um excelentíssimo livro aqui, Química Ambiental. Livro este chancelado pela editora Bookman, aqui no Brasil, livro editado inicialmente nos Estados Unidos e traduzido por grandes pesquisadores, grandes cientistas aqui do Brasil, já citados no início desta apresentação. Muito bem, então agradecemos a atenção de todos vós e estaremos em breve apresentando outros conteúdos científicos. Muito obrigado a todos.